Tenho 98 anos. Levei a vida para entender a grande mentira da guerra. As palavras saíram baixas, com a calma de quem fala de algo que já viveu muitas vezes em silêncio. A voz era de um homem que trazia na pele a marca do tempo. Rouca, mas firme, sem rancor, com uma paciência que parecia medir as coisas pelo peso das lembranças. Enquanto ele falava, a câmera recuou e revelou uma mesa pequena, coberta por papéis amarelados, e sobre eles um envelope com a data de 1944 escrita à caneta. O envelope tinha sido encontrado dias antes por Mariana, arquivista municipal. Era o tipo de descoberta que não explode em manchetes, mas acende um cometa miúdo, passa pelos dedos e ilumina uma vida inteira. Mariana havia aberto uma caixa doada por um morador antigo da cidade. Caixas que chegam ao pequeno museu como promessas de memória. Entre recibos, fotografias de família e um bilhete de festa, apareceu aquele pedaço de papel dobrado, com a caligrafia cuidadosa de alguém que escrevia com pressa e tremor à mesma vez. Mariana segurou o envelope com luvas finas, sentiu o cheiro de papel antigo, um cheiro que lembra tempo fechado e inverno, e, instintivamente, leu a data. 1944. A caneta marcava o ano com traços rápidos. No verso, uma linha solitária que podia ser um nome. A arquivista não era dramática. Sabia que um documento não é um mapa exato do passado, mas uma janela. Ela deixou a janela aberta. André, do setor de pesquisa, veio conferir. Consultaram as listas de doações, abriram o registro físico da caixa e seguiram o protocolo. Categorização, atribuição de código, registro do estado de conservação, fotografia em alta resolução e a assinatura no termo de saída para estudo. O procedimento foi tranquilo, quase ritual. ACMUN 1944-019. Anotou-se no sistema. Um número que tornava aquela folha reconhecível no universo do arquivo. Havia também o termo de retirada. Documento manuseado sob pedido de pesquisa, com autorização do responsável pelo acervo e com a previsão de devolução ao depósito. A identificação inicial era cautelosa. Pelos indícios, o documento parecia endereçado a uma mulher chamada Helena. Havia um lenço descrito em uma linha, uma referência a um aniversário e uma menção a um apelido doméstico. Não era prova definitiva, só fios que podiam se trançar com outras memórias. Documento possivelmente endereçado a Helena Moreira. Identificação baseada em registros locais e memórias orais. A frase apareceu, serena e necessária, como uma nota embaixo da fotografia do envelope. Hipótese, não sentença. Sérgio, o neto do homem que havia doado a caixa anos antes, foi chamado. Trouxe consigo um álbum com retratos se desbotando e uma paciência reconfortante. Contou que seu avô guardava coisas como quem guarda promessas, sem grande pretensão, apenas para que ninguém esquecesse. Havia nas caixas que passavam de geração em geração fragmentos de muitas histórias, que sem essas caixas se dissolveriam. No pequeno laboratório de conservação, sob luz controlada, o envelope se abriu. O papel revelou uma carta escrita com uma caligrafia inclinada para a direita. Letras que se esforçam para ser claras, mesmo quando as mãos tremem. Em poucos parágrafos, um mundo inteiro se comprimira. Saudade, medo, promessas feitas ao vento, gestos de cuidado com coisas simples. Trechos curtos foram lidos em voz baixa pela equipe. Ouvir aquelas linhas foi como ouvir passos antigos nos corredores do presente. Minha amada, escrevo com o frio dentro do peito, mas com a certeza do teu rosto. Foi uma das frases que ecoou na sala. Outra, ainda mais direta, dizia: se estas palavras chegarem, guarda o lenço. Prometo voltar. Pequenas frases, e no silêncio que se seguiu, o peso de quem fica esperando. As leituras parciais serviram para humanizar. A carta não era um artefato de glória, nem um panfleto de coragem.
Era uma peça doméstica lançada no meio do mundo em convulsão. Tinha a simplicidade de quem tenta preservar um contrato de amor diante da incerteza. Promessas para uma vida inteira escritas com letras ainda que inconstantes. Enquanto isso, na sala anexa, o homem de 98 anos escutava. Não era um desconhecido na cidade. Durante décadas, havia se dedicado a colecionar memórias, entrevistas, cartas, relatos de quem voltara e de quem esperara. Não se dizia historiador, apenas alguém que acreditava que as histórias pequenas, as que não são gravadas em monumentos, são as que verdadeiramente contam o preço das coisas. Para mim, disse ele depois, quando todos se reuniram em torno da mesa, a guerra não é só um lugar de heróis que retornam em desfiles, é um lugar onde promessas foram costuradas e esquecidas. Levei a vida inteira tentando separar o brilho do que chamaram de glória daquilo que ficou para trás. Cartas, lenços, jantares que não aconteceram. A declaração não arrancou aplausos. Ninguém ali estava para isso. Era um reconhecimento, como quem aponta uma paisagem. O homem pegou no ar a ideia do lenço, do documento, e a colocou ao lado de suas lembranças. Contou que, quando jovem, foi com outros à frente, e que viu homens que repetiam frases oficiais, mas que nas cartas para casa pediam apenas por uma fatia de pão e pelo rosto da esposa. Ele, como muitos, aprendera com o tempo que as palavras do Estado, das coroas e dos estandartes não têm cheiro. Elas não aquecem mãos calejadas, nem secam lágrimas. Mariana fez um inventário cuidadoso. Fotografou a carta, registrou a caligrafia, comparou com outras fontes que o acervo mantinha. André consultou fichas de soldados, nominais, embarques, listas de contingente, e encontrou indícios que apontavam para a presença de um jovem da região nos batalhões que foram para a Europa. Havia, porém, lacunas. Documentos de guerra perdem-se, registros não são completos, e o fluxo de pessoas nos anos de conflito gera falhas. Em muitos momentos, o que resta são pistas. Um lenço, uma menção a uma colina, as mesmas iniciais de um apelido. Nas conversas com moradores mais velhos, nomes surgiam e desapareciam como sombras. Uma senhora lembrou de um baile em 1941, onde Helena dançou com um rapaz de olhos claros. Outro contou de um costume de mandar cartas por meios diversos, de acordo com as oportunidades de correio. Essas memórias orais, preciosas, se encaixavam às vezes como peças de quebra-cabeça. Outras vezes, desafiam qualquer encaixe. Sérgio ofereceu fotografias antigas. Havia uma imagem de uma jovem com um lenço enrolado no cabelo, sorrindo para a câmera. Numa das fotos em sépia, um homem jovem aparecia ao lado dela, o rosto parcialmente cortado. Meu avô guardava isso como recado, disse ele. Nunca falou muito. A fotografia sozinha não prova nada. Casa-se a carta apenas por afinidade. Foi suficiente, no entanto, para que a hipótese ganhasse corpo. A nota de transparência foi escrita e colocada no dossiê. Hipótese de correspondência a Helena Moreira, baseada em elementos coletados no acervo e em depoimentos locais. Não há, até o presente momento, prova documental única e conclusiva. Respeitar a dúvida era também preservar a verdade. Não era conveniente transformar a descoberta em certeza definitiva quando as fontes exigiam modéstia. O processo arquivístico, exposto com cuidado pela equipe, tornou-se parte da narrativa. Para os olhos de Mariana, os arquivos não eram depósitos mortos. Eram bíblias improvisadas de vidas humanas, cheias de marcas, rasgos, folhas de rascunho. Cada entrada no sistema, catalogação, digitalização, assinatura do termo de acesso, era um ato de responsabilidade. Parte do trabalho era garantir que, ao devolver um documento ao depósito, ele não sumisse de novo entre a poeira do esquecimento. Houve uma decisão coletiva: procurar pela possível destinatária. Se Helena ainda vivia na cidade, era justo oferecer-lhe o que restara de uma promessa recebida. Se não,
Restava a restituição simbólica, um gesto que devolvia voz a quem talvez não tivesse plataformas. A equipe preparou uma carta-convite, obedeceu ao protocolo de contato com familiares e juntou o termo de consentimento para qualquer divulgação. Havia no gesto uma ética clara. Nada seria exposto publicamente sem permissão. Quando a notícia chegou à pequena capela onde o pároco costumava receber visitantes, houve um interesse discreto da comunidade. O historiador local, homem de fala pausada, ofereceu contexto. As batalhas foram duras. Os relatos oficiais muitas vezes omitiram normas cotidianas de sofrimento. A FEB e o general Mascarenhas de Moraes aparecem nas páginas acadêmicas como nomes, mas nas cartas encontram-se rostos. Ele lembrava que nos livros a guerra vira estratégia e tática. Nas cartas, vira sobrevivência emocional. A narrativa oscilava entre passado e presente. Em cenas que pareciam recortes, a história se desdobrava. Soldados embarcando em navios, pessoas apertando mãos no cais, a perecível esperança de um retorno. A imagem do embarque foi descrita com detalhes sensoriais. O cheiro do óleo do convés, o vento salgado que entra no rosto, o balanço pesado do navio. No entanto, quando se chegava à linha que separa o oficial do íntimo, viam-se pequenos gestos que a historiografia grande costuma esquecer. Um pedaço de pão partilhado, uma carta dobrada com cuidado dentro de um estojo, o aconchego de um lenço com o cheiro de casa. O velho, que agora narrava em primeira pessoa, lembrava desses contrastes sem raiva. Vi jovens que acreditavam em palavras fortes, escritas por homens que não sentiam as mesmas fraturas. Disse. Vi mães que recebiam cartas de consolo e as guardavam como medalhas que não entram em uniformes. Havia em sua fala uma tristeza que não se transformava em condenação. Era mais como uma clareza tardia sobre o preço que as retóricas cobram. A carta, por sua vez, tinha pequenos sinais de uso. Um canto amassado, marcas de água nas margens, a infecção do tempo nas letras. Quem a escreveu lembrava-se de prometer coisas simples, que voltaria, que cuidaria, que não esqueceria. Essas promessas, colocadas no mundo sob a forma de papel, passaram pelas mãos de correios, soldados, oficiais, intempéries e, finalmente, cruzaram um oceano de desaparecimentos até chegar à caixa doada. Era um caminho comum a muitos documentos da época. Uma trajetória que transformava um gesto íntimo em relíquia pública. Mariana propôs que a carta fosse lida em voz baixa, primeiro para o grupo de trabalho, depois, caso houvesse autorização, em um pequeno encontro com a possível destinatária ou seus familiares. A leitura não devia ser um espetáculo, deveria ser uma restituição. O pároco ofereceu a capela como lugar discreto para um encontro que honrasse o silêncio e a dignidade de quem esperava. Enquanto se discutia o formato da entrega, o homem de 98 anos caminhava pelo museu, olhando vitrines com objetos do cotidiano da cidade. Um avental, um relógio de bolso, um ticket usado. Curiosamente, a guerra estava ali, mas como pano de fundo. A história pública, de batalhas como Monte Castelo e das marchas em Fornovo, aparecia nas etiquetas, mas era nos objetos modestos onde a realidade se tornava mais compreensível. Para ele, essas vitrines eram mapas que revelavam uma contradição. Numa história, os nomes ganhavam monumentos. Noutra, os rostos se estancavam em fotografias e lenços. Ele contou que muitas vezes, ao longo dos anos, procurara essas vozes pequenas. Foi em conversas de mesa, em jornais locais, em relatos de famílias que percebeu um padrão. A narrativa oficial vendia certo conforto. Heróis, medalhas, vitórias. Na vida real, porém, o custo era outra coisa. Demoras para casar, casas costuradas por ausências, crianças que cresceram sem pai e com cartas amareladas como troféus de ausência. Para ele, a grande mentira não era a negação do sacrifício,
mas a transformação desse sacrifício em espetáculo. Era a construção de uma história que aquece a memória coletiva, mas não resolve as fraturas que permanecem no cotidiano. Quando digo mentira, não digo que não houve coragem, apressou-se a explicar. Digo que a retórica de Glória muitas vezes omitiu o resto. O resto é o que aconteceu depois. Os dias de espera, as contas, as crianças que aprenderam a viver com ausência. Sua voz se tornava mais íntima, como se conversasse com alguém da família. Havia em suas palavras a convicção de quem passou a vida ponderando. O plano para a restituição começou a se desenhar. Uma visita à casa de Helena, se ela aceitasse. A leitura da carta em voz baixa, a entrega do documento, acondicionado com cuidado num envelope de conservação e acompanhado por um termo de consentimento que explicava como a carta poderia ser usada, catalogada ou preservada. Havia também a alternativa de uma entrega simbólica na capela, caso Helena preferisse privacidade ou estivesse impossibilitada de receber visitas. A equipe preparou o kit de conservação, papel vegetal para envolver a carta, um envelope de polietileno livre de ácido, uma caixa para transporte com suporte anti-choque. Pequenos gestos, técnicos, que demonstravam respeito pelo objeto e, por extensão, por quem o escrevera e por quem o receberia. Do lado de fora, a cidade exibia a rotina habitual. Lojas de portas abertas, crianças na calçada, um café onde o aroma do pão recém-assado se espalhava pelo ar. A guerra que havia acontecido há décadas e atravessara oceanos voltava à superfície como memória que insistia em ser lembrada. A restituição da carta, para muitos, era menos um resgate documental e mais uma tentativa de reequilibrar uma balança afetiva que, por décadas, ficara pendente. Sérgio, que acompanhava o processo com interesse contido, confidenciou que a família sempre soubera da existência de cartas, mas que coisas como nomes e datas se confundiam entre avós e tios. Meu avô guardava papéis como quem guarda sopros de vida, disse. Havia um respeito familiar, que pedia que nada fosse feito sem cuidado. Enquanto os preparativos corriam, o velho caminhou até a janela do museu e olhou a rua. Havia decisões a tomar. Como contar a história sem transformá-la em espetáculo? Como oferecer a carta sem ferir uma memória que já sofrera? Ele pensou em todas as conversas que tivera ao longo da vida com viúvas, ex-combatentes e filhos que guardavam cartas nunca lidas. Em muitos casos, o ato simples de ouvir já era uma restituição. A leitura em voz alta frente a quem esperava era um pequeno rito de reparação. Na véspera do encontro, a cidade parecia respirar com cuidado. O museu organizou um local discreto para já entrega. As luzes foram ajustadas para não agredir o papel. A cadeira onde Helena poderia se sentar foi colocada de frente para a mesa. Havia no ambiente uma reverência silenciosa. O homem de 98 anos foi convidado a falar naquela reunião, que se acontecesse seria íntima. Ele aceitou sem vaidade. Para ele, a presença não era para se tornar figura central, mas para colocar em palavra aquilo que já tinha como convicção, que a memória é um trabalho coletivo e que ouvir é muitas vezes mais importante do que julgar. Na tarde marcada, a van que levaria o grupo até o bairro onde Helena morava foi carregada com o cuidado de um cortejo pequeno. A carta, envolta em papel vegetal dentro de uma caixa acolchoada, ocupava um lugar de destaque, mas sem ostentação. Entre os passageiros estavam Mariana, André, Sérgio, o pároco e o homem de 98 anos, cada um com um papel definido: técnica, pesquisa, ligação familiar, apoio comunitário e testemunho reflexivo. O trajeto pela cidade foi curto, mas denso em silêncio. Cada um revisava em mente o que dizer, como se pedir permissão fosse tão delicado quanto devolver um anel perdido. As ruas passavam, o sol inclinava-se para o fim da tarde, e dentro da van, o velho olhava para as mãos enrugadas. Seu pensamento foi para aquilo que sempre o acompanhara.
que a guerra, além das imagens grandiosas, estava cheia de pequenas rachaduras pessoais que exigiam cuidado. Quando desceram na esquina da casa de Helena, o ambiente mudou. A rua era tranquila, o portão com pintura descascada, um vaso de gerânios na janela. Havia, em suma, a vida de qualquer bairro que resistira às grandes narrativas. A casa exalava o cotidiano, e isso parecia acertar o lugar certo onde a carta devia ser devolvida. Não num altar de mármore, mas numa cozinha, talvez com cheiro de café. A campainha soou. Houve passos. O homem de 98 anos sentiu o coração bater com um equilíbrio que já conhecia. A emoção contida de quem sabe que o tempo, a qualquer momento, pode cobrar sua dívida. A porta se abriu, e a cena travou por um segundo. Olhos que reconheceram olhos. Um sorriso contido. Um cumprimento hesitante. A figura na soleira era pequena, mas inteira. Havia no rosto de Helena linhas que contavam histórias que não precisavam de legendas. A voz que a recebeu foi calma. "Podemos entrar?" perguntou Mariana, num tom gentil. A senhorinha assentiu. O grupo passou. Trouxe consigo a caixa com a carta. As mãos cuidadosas que haviam manuseado o papel agora se tornavam emissárias de respeito. Sentados à mesa de cozinha, com xícaras de chá que soltavam vapor, a formalidade cedeu espaço ao humano. O pároco fez uma pequena oração, não para transformar o momento em ritual excessivo, mas para pedir que a memória fosse tratada com cuidado. André explicou, com a delicadeza de quem apresenta resultados de pesquisa, o que havia sido feito e quais eram as limitações das conclusões. A nota de transparência foi lida em voz alta. Hipótese de correspondência, baseada em indícios do acervo e em memórias locais. Nenhuma identificação conclusiva, sem documentação suplementar. Helena ouviu. Havia no rosto dela uma mistura de curiosidade e receio. Perguntas vieram. Ele era da minha família? Por que demorou tanto? Meu pai soube disso? Não havia inicialmente respostas completas. Havia, sim, a vontade de escutar. Mariana, então, abriu a caixa e pôs sobre a mesa o envelope protegido. A carta foi retirada com toda a veneração que o protocolo mandava. Não era um ato cerimonial, era um gesto de retorno. O velho observou tudo com atenção. Ele sabia que, naquele momento, a carta deixava de ser um pedaço de papel no arquivo e tornava-se novamente um elemento vivo na história de uma casa. Quando a carta foi colocada em cima da toalha florada da mesa de cozinha, um silêncio fraterno se instalou, como o de uma sala que se prepara para ouvir uma confidência. Alguém perguntou com uma voz que tremeu: "Você quer que eu leia?" A pergunta flutuou no ar. Era mais que tudo uma oferta de cuidar. O velho pegou a resposta antes que pudesse pensar muito. "Se permitir", disse, "posso ler trechos. Não para espremer algo que não é meu, mas para ajudar a devolver as palavras que estavam perambulando há anos." Havia na sua voz a humildade de quem sabe que palavras de outros não lhe pertencem, e, ao mesmo tempo, a urgência de que elas fossem ouvidas. Mariana, com as mãos ligeiras, sinalizou que sim. Ela também sabia que ler seria um cuidado. Escolher apenas trechos curtos, que não expusessem demais. A carta foi lida em voz baixa, com pausas, respeitando as dobras do tempo. Uma das frases que ecoou delicadamente foi: "Se eu não voltar, guarda o nosso vestido. Eu quis que você tivesse uma vida que eu não viro a cara para perder." Outra, ainda mais breve: "Fico imaginando o teu sorriso nos dias que me esquentam." Palavras simples que, quando pronunciadas, reverberavam na sala pequena, como se alguém tivesse ligado um instrumento antigo. Helena ouviu, com as mãos apoiadas no tecido da toalha. Em seu rosto não havia espetáculo de lágrimas compulsórias. Havia uma contenção que parecia reconhecimento. Contou então que lembrava de histórias da família que citavam um namoro interrompido, mas que nunca houve confirmação de nomes ou cartas. Havia também um cansaço de décadas.
Você guarda coisas e às vezes esquece que elas têm dono, disse ela num tom que misturava humor e melancolia. Sérgio, sentado ao lado, apertou a mão da avó. Meu avô sempre falou que havia coisas que apareciam no fundo de gavetas, comentou. Nunca sei o que é segredo e o que é história. Havia nisso uma verdade comum. Memórias familiares são territórios onde o passado e o presente negociam seus limites. A sala, naquele ponto, era um espaço de interseção entre a história pública e a privada. Pessoas que haviam vivido a guerra, direta ou indiretamente, percebiam que a restituição ali era um gesto moral tão importante quanto qualquer reconhecimento oficial. O velho observava, atento, e sentiu um alívio discreto, como se algo que havia ficado suspenso começasse a se assentar. Mas ainda havia perguntas sem resposta. Quem havia escrito exatamente? Como a carta percorreu tantos lugares? Havia outros papéis perdidos que poderiam completar a história? Essas lacunas mantinham a tensão viva. Uma história que se aproximava da resolução, sem que ainda tudo se fechasse. No fundo da cozinha, o relógio marcava os segundos com discrição. O homem de 98 anos, naquela hora, sentiu uma claridade. O que ele chamara de grande mentira, a transformação do sacrifício em narrativa de glória, podia ser, pelo menos em parte, enfrentada por gestos pequenos e verdadeiros como aquele. Não por apagar o passado, mas por devolvê-lo às mãos de quem, por direito moral, devia segurá-lo. Ele sabia que a restituição de uma carta não desfaria as contradições da história, mas podia, no mínimo, começar a alinhavar as pontas soltas. Quando a primeira parte da leitura terminou, a conversa se abriu para lembranças, para nomes, para a possibilidade de outras cartas. Helena mencionou um armário antigo no porão onde sua mãe guardara coisas embrulhadas. André propôs uma busca orientada por protocolos de conservação, para localizar possivelmente outros documentos. A nota de transparência voltou à mesa. Qualquer investigação seguiria os mesmos critérios de cuidado e consentimento. O sol caiu mais um pouco e a luz na cozinha ficou morna, como um colo antigo. Havia ali uma sensação de transição. Talvez não se encerrasse tudo ali, mas algo se movia no sentido de reparar. O velho, observando as mãos sobre a carta, pensou em como a memória exige trabalho, e como esse trabalho é feito por pessoas que aceitam ouvir, catalogar, proteger e, sobretudo, devolver. Ao se levantar, ele sentiu nas articulações o peso cotidiano do corpo de quem viveu quase um século. A paciência que o guiava não vinha de indiferença, mas de compreensão. Histórias verdadeiras demoram para se fechar. Ele sabia que ainda havia passos a dar, documentos a checar, consentimentos a formalizar. Mas naquele instante, a carta já não era mais um fragmento perdido. Era outra vez parte de uma vida. Quando saíram da casa de Helena, a caixa vazia foi colocada de volta no carro. O envelope original ia com eles, agora em mãos domésticas, com destino ainda a decidir. As ruas tinham outra luz, mais calma, um pouco mais íntima. O velho olhou para a cidade que voltava à sua rotina e pensou nas muitas cartas que talvez ainda dormissem em gavetas. Pensou nas promessas que se transformaram em silêncio e nas promessas que se haviam mantido vivas, secretas, por décadas. Para ele, essas coisas falavam de uma verdade simples. A guerra produz objetos que clamam por retorno. Enquanto caminhavam para o veículo, o homem ouviu distante o som de um rádio numa janela aberta. A melodia que vinha de dentro parecia uma lembrança capaz de atravessar décadas. Ele respirou fundo e, com a calma de quem aprende devagar, repetiu para si mesmo algo que vinha dizendo há anos. É preciso escutar. É preciso devolver. É preciso, sobretudo, olhar além da retórica e acolher o que resta das vidas que a retórica tentou resumir. Eles ainda tinham perguntas. Ainda havia documentação a cruzar. E, acima de tudo, havia a necessidade de garantir que tudo fosse feito com a gentileza
e a prudência que a memória exige. A estrada de volta ao museu foi silenciosa, mas não vazia. Cada um carregava consigo a sensação de que um gesto pequeno havia aberto uma janela onde talvez outras pudessem se abrir. De volta ao museu, o envelope voltou para a caixa que o abrigara por décadas, agora registrado com um número e uma história que prometia crescer com cuidado. As imagens digitais foram armazenadas em nuvem, metadados preenchidos, campos de descrição alinhados com o protocolo, origem da doação, estado de conservação, palavra-chave, carta de correspondência 1944. E a nota que repetia a modéstia da equipe. Hipótese de correspondência a Helena Moreira, não prova conclusiva. Pequenos atos, técnicos e quase invisíveis, faziam parte do gesto maior, transformar um objeto perdido em algo que pudesse novamente ser encontrado por quem o procurasse. Se esta história toca você, inscreva-se no canal para acompanhar outras vozes que guardam memórias. As semanas que vieram foram feitas de cruzamentos de banco de dados, ligações para arquivos estaduais e consultas a listas de embarque que andarem pelo país. André, com seu caderno de anotações, traçava possibilidades. Um sobrenome que aparecia em selos de um ofício antigo. Uma abreviação que coincidia com o apelido mencionado na carta. Um número de talonário em uma fotografia que, ainda que não confirmasse, sugeria pertencimento. Em cada pequeno avanço havia sempre a mesma cautela. Isso sugere. Há indícios? Possivelmente. A equipe aprendera a conviver com a sombra da dúvida. É ela que obriga a honestidade do arquivo. Em paralelo, surgiram convites para conversar com outras famílias da cidade. Mariana e André foram a uma casa onde envelhecidos papéis se amontoavam em caixas de sapato. Abriram uma gaveta e encontraram um envelope com o mesmo tipo de caligrafia, endereçado apenas a um apelido. Aqueles sinais casavam com os fragmentos que já tinham. Um senhor idoso, que não quis dar o nome completo, falou de noites à espera de sinal de fumaça. Outra senhora trouxe à tona a memória de um menino que aprendeu a costurar para ganhar dinheiro quando o pai partira. Essas histórias ordinárias ajudavam a desenhar a textura do cotidiano que a guerra infligira. A investigação também trouxe um encontro inesperado. Um grupo escolar pediu para visitar o museu. Eram jovens que raramente ouviam falar de cartas. Para eles, a relação com o passado vinha por meio de imagens retocadas em telas. Ao verem o envelope e ouvirem trechos da carta, ficaram em silêncio. Uma menina perguntou, com franqueza de quem não carrega a bagagem do tempo: como alguém manda promessas para outro continente sem saber se chegam? A pergunta foi simples, cruel e iluminadora. A resposta dada pelo homem de 98 anos foi mais um convite ao pensar do que uma lição. As pessoas escreviam porque a escrita era um modo de manter presentes os que estavam longe. Era um jeito de não deixar a casa inteira se esfriar. Num dos dias mais longos de pesquisa, André cruzou registros de um porto onde soldados embarcaram rumo à Europa. Entre as listas, havia um nome com iniciais coincidentes e a indicação de uma vila próxima à cidade onde Helena vivera. Não era prova final. Era, porém, uma linha que aproximava realidades. A equipe redobrou o cuidado. Contatos com arquivos militares exigiam protocolos diferentes. Ali também havia registros confidenciais, lacunas e fichas incompletas. Tudo isso foi anotado, condicionado e arquivado de novo. A clareza metodológica, perguntar, documentar, afirmar com recato, tornou-se parte da ética do que estavam fazendo. Em um certo fim de tarde, o velho procurou outro velho, uma mulher que na juventude fora carteira na cidade. Ela lembrava de rotas de correio interrompidas, de cartas que iam e vinham por intermédio de homens que sabiam transitar entre quartéis e civis. Às vezes a gente deixava na casa do padeiro e, se ninguém aparecia, os papéis ficavam por lá, contou ela.
Esse detalhe trouxe um mapa de itinerários imprevistos. Cartas que demoravam meses, que passavam por mãos anônimas e, às vezes, perdiam-se em desvios. Não era raro que uma correspondência terminasse anos depois, numa gaveta de família, como se o destino tivesse decidido recolher o que o mundo não devolvera. Ao mesmo tempo, a cidade começou a olhar de outro modo para o museu. A novidade do envelope transformou o pequeno espaço num ponto de encontro. Eram veteranos que chegam com passos mais lentos. Eram filhos que ouviam as memórias que herdaram, sem saber a quem pertencia exatamente. Em um banco da praça, conversas trocavam nomes, datas e boatos que, quando confrontados com documentos, perdiam muitas vezes o calor do rumor e ganhavam a precisão das fontes. Essa dinâmica de ouvir e confrontar, de ouvir para preservar e confrontar para saber, reinou nos meses que sucederam à descoberta. Houve também resistência. Alguns membros da comunidade temiam que abrir caixas da memória pudesse alterar a tranquilidade de histórias que, por conveniência, haviam sido deixadas adormecidas. Outros temiam que a exposição transformasse dor em espetáculo. A equipe respondia com calma. Tudo seria feito por consentimento. Nada seria publicado sem autorização. Essa postura evitou ruídos e manteve o trabalho no campo do respeito. Era um cuidado de quem entende que memórias são territórios privados, ainda quando se tornam públicas. Em uma manhã clara, Mariana recebeu um telefonema de uma cidade vizinha. Um pesquisador local havia encontrado um comprovante de envio de correspondência que, por coincidência, trazia o nome do navio de transporte que aparecia numa fotografia do acervo de Sérgio. Era uma ligação indireta. Outra peça que, somada às demais, deixava a hipótese mais plausível, sem, no entanto, transformá-la em certeza. O arquivo, assim, começava a dobrar uma história pelos cantos, juntando retalhos de modo paciente. Cada contato novo era anotado, datado e incorporado ao dossiê que acompanhava a carta. Decidiu-se, então, por uma pequena exposição itinerante na cidade. Não uma vitrine espetacular, mas um recorte discreto que mostrasse o processo de investigação, as imagens digitalizadas e a carta em sua condição de objeto. O objetivo não era transformar a janela em vitrine, mas oferecer um espaço onde o público pudesse entender como se faz memória. A exposição teve participação da escola. Alunos foram convidados a escrever cartas para alguém imaginário, a fim de entender o peso de uma promessa escrita. Entre as atividades, Mariana conduziu oficinas sobre conservação e André falou sobre a importância de lidar com hipóteses pesquisadas com honestidade. O velho compareceu à abertura e observou as reações dos jovens com o mesmo olhar calmo de sempre. Havia esperança ali, a de que as novas gerações aprendessem a tratar o passado com cuidado em vez de usá-lo como adereço. Num desses dias, um veterano com as medalhas discretamente escondidas no bolso do casaco aproximou-se do homem de 98 anos. Os dois trocaram poucas palavras, mas carregadas de reconhecimento mútuo. O veterano contou em voz baixa que também escrevera cartas que nunca sabia se chegariam. A gente escrevia com a fé de quem planta semente, disse ele. O 98 anos assentiu. E a gente voltava e via as plantas que germinaram e as que morreram. Não havia culpa nas palavras. Havia apenas a aceitação do que ficara. O encontro mostrou outro aspecto. O reconhecimento de quem viveu e escuta de quem segue vivo. A investigação não terminou com uma evidência única que amarrasse tudo. Em vez disso, o que emergiu foi um conjunto de possibilidades mais coerente e humano do que um resumo oficial poderia descrever. 3 documentos sugeriam presença. 2 fotografias alinhavam-se com memórias orais e pequenos objetos. Um lenço, um bilhete, reforçavam a afinidade. A nota do dossiê foi atualizada com cuidado.
Elementos convergentes apontam para a plausibilidade da correspondência, sem que se possa afirmar com certeza absoluta que a carta fora escrita por X e endereçada a Helena Moreira. A transparência com o público foi mantida ao longo do processo. Era uma premissa ética do grupo. Com o passar dos meses, a equipe organizou uma restituição pública simbólica, uma cerimônia simples na capela, de caráter respeitoso e de baixo impacto midiático. Muitos preferiram não vir, outros aplaudiram a decisão de devolver palavras a quem poderia reconhecê-las. O próprio homem de 98 anos pediu para falar no evento. Quando subiu à pequena tribuna, não o fez para embelezar o momento, mas para colocar em palavras aquilo que, ao longo de uma vida inteira, vinha anotando em silêncio. Ele começou lembrando que a retórica da guerra é feita para transformar sofrimento em narrativa legível. Um enredo com protagonistas e vilões, com heroísmo embalado e pronto para consumo. A grande mentira, disse ele, foi nos vender que a guerra dá sentido pleno, que as ausências se consertam com monumentos. Sua voz não foi de acusação, e sim de denúncia compassiva. A denúncia de que nas palavras públicas faltam os detalhes minúsculos que fazem a vida de quem espera. Trouxe exemplos, cartas que prometiam retorno e que, quando chegavam, não encontravam mais portas abertas. Fotografias que perdiam contextos e passavam a ser utilizadas como símbolos vazios. Festas de lembrança, organizadas sem escutar os que ainda viviam com a ferida aberta. Ele contou então um episódio pessoal. Em sua juventude, viu um jovem se despedir de uma moça com a promessa de casamento. Promessas que muitas vezes eram como nós costuramos esperança para o outro. Dias depois, o jovem partiu. Meses depois, chegou uma carta que não chegara ao destino, ou chegara tarde. A moça que esperara casou-se com outro e construiu uma vida diferente. Não posso afirmar se aquilo foi trágico ou apenas humano. Falou ele. Posso apenas dizer que as promessas foram peças que o tempo remodelou. A história dele não era uma generalização. Era um testemunho de que a guerra transforma trajetórias de maneira irreversível. Nesse discurso, ele insistiu em distinguir coragem de narrativa. A coragem verdadeira, disse, e a narrativa que a transforma em mercadoria simbólica. Uma honra que se anuncia em discursos pode, às vezes, ocultar uma vida desarranjada. A clareza de suas palavras vinha da experiência. Ele ouvira viúvas, lera cartas, assistira a casamentos marcados por ausências. Essa sensibilidade permitia-lhe denunciar a retórica sem insultar os que serviram ou as famílias que sacrificaram. Era uma crítica que preservava a dignidade. Após suas palavras, abriu-se espaço para perguntas. Um jovem perguntou se criticar a narrativa pública significava negar os sacrifícios. O homem respondeu com firmeza. Negar não, resgatar. Resgatar o que ficou escondido atrás do brilho das histórias oficiais. O tom foi de quem queria ampliar o campo de visão. Honra sim, mas também cuidado, escuta, restituição de pequenas coisas que a história de alto gabarito tende a engolir. A cerimônia foi curta, íntima, e, ao final, houve um gesto simbólico. A carta foi colocada num envelope de conservação e entregue a quem a recebeu pela primeira vez, agora com documentos que explicavam os critérios da investigação. Helena, no seu modo contido, recebeu o pacote como quem pega um eco do passado. Não houve fanfarras. Houve chá, conversa e o reconhecimento de que algo fora reequilibrado. Voltando ao museu, o homem de 98 anos sentiu que aquela restituição fora um pequeno concerto em algo maior. Ele sabia, porém, que não bastava devolver papéis. Era necessário transformar a prática de preservação em hábito comunitário. Por isso propôs que o Arquivo Municipal lançasse um programa de escuta ativa. Visitas às casas para registrar memórias, oficinas de preservação de papéis,
Educação para as escolas locais sobre a importância de guardar e contar histórias. A proposta foi aceita com entusiasmo prático por Mariana e André. Sérgio, emocionado, ofereceu-se para ajudar a catalogar fotografias de família que sua avó mantinha. A iniciativa teve efeitos. Ao visitar casas, a equipe descobriu cartas enroladas em jornais, bilhetes de embarque e listas de compras entregues por mão anônima. Uma senhora entregou uma pequena caixa com cartas nunca antes abertas, que pertencera ao marido. Outra trouxe um bilhete de trem, guardado ao longo da vida como se fosse um talismã. Cada entrega foi tratada com o mesmo procedimento: avaliação do estado físico, digitalização com autorização, registro no inventário e, quando pertinente, proposição de restituição à família. O processo mostrou ao homem como a memória é uma responsabilidade compartilhada. O arquivo é uma ponte, não um depósito. Ao mesmo tempo, perceberam que a narrativa pública pode aprender com essas pequenas histórias. Em conversas com o historiador local, ficou claro que uma abordagem que integra cartas, objetos domésticos e vozes orais enriquece a compreensão coletiva do passado. Não se trata de negar batalhas e estratégias. Trata-se de reavaliar o foco. Passagens sobre Monte Castelo ou Fornovo, quando lidas juntamente com cartas do cotidiano, ganham dimensão humana. O historiador, apoiando a visão do homem de 98 anos, disse numa mesa redonda: os grandes eventos são feitos por pequenas histórias difíceis de medir em estatísticas. Essa frase simples foi um desdobramento do pensamento do velho. A história que vale é a que inclui o que ficou, não somente o que foi inscrito em pedra. O homem passou a circular mais pela cidade, agora não como acusador, mas como contador de cuidado. Em encontros com grupos de idosos, com jovens e com escolas, contou sobre o trabalho de devolver cartas e como aquilo mudara sua percepção. Em um desses encontros, uma jovem professora aproximou-se dele e disse que havia levado seus alunos ao museu para verem a carta. Eles choraram, confessou ela, porque viram que as pessoas do passado eram feitas de coisas simples como nós. O velho sorriu. É isso. A história precisa ser feita por quem ainda tem coragem de olhar para o detalhe. Os meses seguintes foram, em boa parte, de ordenação. O arquivo atualizou seus manuais. O dossiê da carta ganhou anexos, depoimentos transcritos e fotografias condicionais. Em reuniões, a equipe discutia rotinas para evitar que achados assim permanecessem escondidos por anos em caixas privadas. Uma política municipal de incentivo ao depósito com preservação e respeito surgiu como proposta. A cidade começava a ver no arquivo não apenas um lugar de conservação, mas um agente ativo de reconciliação entre gerações. Do ponto de vista pessoal, o velho sentiu que seu trabalho de vida, esse esforço contínuo de escutar, encontrava ressonância nas ações concretas ali desencadeadas. A grande mentira que ele afirmara numa manhã parecia, aos poucos, menos poderosa, porque a prática colocava pequenos remendos no discurso público. Ele repetia que sua crítica não teria validade se não viesse acompanhada por gestos práticos. Procurar, devolver, escutar. Para ele não bastava falar. Era preciso agir com prudência e afeto. Chegou um dia em que a cidade decidiu homenagear o trabalho coletivo. Não com pompa, mas com uma placa discreta no espaço do museu que registrava o esforço de escuta e devolução. Um testemunho de que as memórias podem ser cuidadas por quem as encontra. O homem de 98 anos foi convidado a colocar seu nome, não como tributo pessoal, mas como representante de uma geração que preservou histórias. Ele aceitou com resistência, lembrando a todos que o prêmio era da equipe e das famílias que abriram gavetas. No verniz da cerimônia, disse apenas: "Não me coloquem no centro. Coloquem no centro a prática de devolver." No fim, o que restava mais claro para ele era que a narrativa nacional não podia mais ser uma tapeçaria onde somente figurassem bordados grandiosos.
Precisava também de costura simples. A guerra reconhecia ele, teve seus gestos heróicos e sua dureza. Mas havia, sobretudo, o que se escondeu: o abandono material e afetivo que muitas famílias conviveram por anos. Suas palavras finais, ao encerrar uma roda de conversa com estudantes, deixaram-se simples. Honrar é lembrar com precisão e com misericórdia. E isso implica devolver o que foi perdido quando possível e cuidar do que resta. Ao se despedir do grupo, o homem caminhou até a vitrine onde, agora catalogada, a carta repousava em silêncio vertical, num suporte de acrílico. A etiqueta explicava o que havia sido feito: data provável, tratamento de conservação, número do dossiê, nota de transparência sobre hipóteses. Ele passou a mão no ar acima do vidro, como se abençoasse o objeto com a mesma ternura de quem abria um velho livro de família. Não havia triunfalismo, havia serenidade. A presença daquela folha amarela ali representava, mais do que descoberta, um pacto. O compromisso de olhar os pequenos sinais e de devolvê-los com dignidade. No caminho para casa, pensou nas cartas que talvez ainda dormissem em caixas por todo o país. Pensou nas promessas que nunca chegaram, nas promessas que, chegando, já vinham naufragadas. Pensou também naqueles que, como ele, haviam passado a vida inteira tentando entender. E sorriu com uma clareza tranquila. A compreensão que veio não anulava a dor, mas enchia de sentido o trabalho de quem escuta. Em seus últimos minutos de fala pública naquele ciclo de atividades, diante de uma sala que agora sabia o que era respeitar memórias, fechou com um pedido que parecia, ao mesmo tempo, uma orientação prática e uma ética. Procurem suas gavetas, abram os envelopes, perguntem aos mais velhos como tratar esses papéis. Não temos o direito de deixar a memória apodrecer. Cada carta é uma vida que pede para ser reconhecida. A história da carta de 1944 não terminou em resposta definitiva. Terminou em gesto. A restituição, o cuidado institucional, a educação e, talvez o mais importante, a ampliação de uma sensibilidade comunitária. Para o homem que, aos 98 anos, resumira sua vida, dizendo que a levara para entender a grande mentira da guerra, o acontecimento foi uma confirmação. A mentira, a de que glória basta, perde força quando a comunidade decide reparar, devolver e ouvir. A glória não desaparece por isso. Ela apenas deixa de ser a única linguagem para falar do passado. Ao fechar a porta de casa naquela noite, levou à mão um pequeno envelope com cópias digitalizadas do processo, imagens, transcrição das entrevistas, termos de consentimento. Guardou-os junto ao seu próprio baú de memórias. Antes de apagar a luz, releu pela última vez um trecho curto da carta que havia ajudado a devolver, não para reviver uma dor, mas para lembrar o que havia sido prometido em tempos de incerteza. Lembrou-se com suavidade de todas as vozes que encontrou, as que responderam, as que calaram e as que esperaram. A vida lhe ensinara que a verdade histórica pede paciência e humildade. Mais que isso, pede continuadores. Ele acreditava que o trabalho não devia ficar restrito a especialistas. Era preciso que comunidades inteiras tivessem instrumentos para preservar o que lhes pertencia. Por isso, no seu íntimo, esperava que mais pessoas, professores, filhos, netos, se interessassem em abrir caixas e perguntar: o que temos aqui? Quem escreveu isto e por quê? A carta que nascera numa trincheira, a promessa que atravessara oceanos, voltara finalmente ao calor de uma cozinha. Não mudou o curso da história, mas mudou a maneira como algumas pessoas a olhavam. E isso para ele já era grande. Sentado, olhando para as mãos que o tempo desenhou, repetiu uma convicção que vinha carregando havia anos. Honrar também é reparar. E reparar começa quando a gente reconhece que a história real não cabe inteira em discursos heróicos. Se houver algo que você queira preservar de sua família, uma carta, uma foto, uma lembrança, conte sobre isso nos comentários.
Compartilhe essa história com alguém que possa ter caixas guardadas em casa e se inscreva para que mais memórias sejam cuidadas e contadas com respeito.